Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Meu caro presidente do PMDB, senador Waldir Raupp, também venho à tribuna para manifestar a minha preocupação com a tramitação da medida provisória dos portos, que está sendo debatida nesse exato momento na Câmara dos Deputados. E, na minha opinião, já devia estar no Senado Federal. Vários de nós senadores já subiram a esta tribuna para manifestar a sua indignação com o curto prazo de tempo que as medidas provisórias chegam ao Senado Federal, não dando o tempo necessário para a devida análise desta Casa. No entanto, nós, senadores, temos a consciência de que, em dados momentos, é necessário atropelarmos até mesmo o tempo para que vejamos ou venhamos a possibilitar um crescimento deste país, desta nação brasileira, que hoje já é a sexta maior economia do planeta. E antes de adentrar detidamente no tema da medida provisória dos portos, gostaria, senhor presidente, de fazer uma breve reflexão sobre a situação atual do Brasil e onde ele chegou em tão curto espaço de tempo. Na década de 80, nós vivíamos um momento de instabilidade econômica, financeira, vivíamos ainda uma ditadura, num momento de transição para a democratização, ou para a democracia, a redemocratização no país, uma inflação que chegava a quase 3 dígitos mensais. Conseguimos avançar ao ponto de termos uma Constituição cidadã que venha em favor do indivíduo e da coletividade, dando garantias individuais e coletivas, uma Constituição que trouxe princípios, que trouxe regras muito claras nesse país, que possibilitou ao brasileiro escolher o seu presidente e, mais do que isso, possibilitou a este brasileiro se movimentar rapidamente, logo após a eleição deste presidente, contra as ações, podendo até mesmo incitar o Congresso Nacional no impeachment. Esta é a liberdade que nós conquistamos com a redemocratização, com a Constituição de 88. Fez com que o próximo presidente tivesse a sensibilidade de criar uma moeda forte, de reduzir a inflação brasileira para menos de um dígito, para um dígito tão somente, e o que vem sendo a nossa meta desde então. Desde o início dos anos 90, nós temos como princípio básico da economia brasileira combater a inflação e incentivar o crescimento. A sensibilidade de um presidente futuro percebeu que o salário mínimo deveria ser valorizado, que nós precisávamos crescer e ter um poder de compra interno nesse país. Hoje, o salário mínimo, que não comprava no passado nem mesmo os remédios de um aposentado, nem mesmo uma cesta básica, chegou ao patamar de $400, aproximadamente. O Brasil cresceu. O Brasil se tornou a sexta maior economia do planeta. No entanto, os desafios não param e nós precisamos crescer ainda mais, porque vivemos num mundo globalizado, aonde uma tonelada de soja no porto de Paranaguá, no porto de Buenos Aires ou no porto de New Orleans, nos Estados Unidos da América, custa $440. Mas o custo interno dos países que uso aqui como comparação são muito menores. A Argentina tem as terras mais férteis do planeta, pouco fertilizantes são utilizados. Tem um modal de transporte ágil
que são as ferrovias, taxa a sua soja no porto em 30% e ainda compete com o Brasil no mesmo patamar. Os Estados Unidos da América exporta a sua soja por hidrovias até o Atlântico, portal de exportações para os países asiáticos e também para os países europeus. No Brasil, o custo interno só do escoamento da safra no ano de 2012, cumulado com o déficit de armazenagem, chegou a 180 bilhões de reais. Como competir? Se um navio que traz o fertilizante do leste europeu, que chega pelo porto de Paranaguá, tem que ficar atracado 60, 80, 90 dias, ao custo médio de $30 mil ao dia, 2 milhões de dólares pagamos de demurge. Descarregando esse fertilizante, sai no lombo de um caminhão e vai até o centro-oeste brasileiro. Dias para chegar até o setor produtivo. Não é diferente o retorno. As commodities agrícolas produzidas também são escoadas por caminhões até os portos brasileiros e enfrentam filas. Os portos que não têm filas é porque têm uma gestão mais ágil, deixando a mercadoria ainda no interior do país. Então, senhoras e senhores senadores, eu venho à tribuna do Senado para falar sobre a MP dos Portos e para fazer uma reflexão sobre a importância de nós darmos esse salto na diminuição do custo Brasil, este salto que é da otimização deste modal, o modal portuário brasileiro, que é ineficiente, que traz um prejuízo ao Brasil de bilhões de reais em todos os setores. Hoje, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, restando apenas 2 dias para perder a sua validade, o Senado ainda aguarda a aprovação da Câmara dos Deputados da medida provisória 595, a famosa MP dos Portos. Agora, às 22h20, a Câmara dos Deputados debatem no plenário essa medida provisória e nós aguardamos a chegada dela ainda hoje, senadora Ana Rita, aqui no plenário do Senado Federal. A matéria foi editada pelo governo federal em 6 de dezembro de 2012, estabelecendo um novo regime de exploração dos portos organizados em instalações portuárias e também dispondo sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários. No Congresso Nacional, a medida provisória foi objeto de ampla discussão envolvendo grandes polêmicas e posicionamentos contrários e favoráveis à aprovação. Tive a oportunidade de me pronunciar desta tribuna favoravelmente à sua aprovação em algumas oportunidades. E neste momento volto a fazê-lo imbuído de um propósito acima de qualquer interesse partidário ou político, qual seja defender exclusivamente o que entendo ser melhor para este país. Senhoras e senhores, senadores e senadoras, sei que, mais uma vez, o Senado Federal se vê em situação de grande inconveniente em decorrência da exiguidade do tempo para votar esta importante medida provisória. Porém, tenho a convicção de que pior será se não o fizermos. O país todo espera por um posicionamento do Congresso Nacional. A Câmara já utilizou 3 semanas para tratar da matéria e, assim, poderá deixar para o Senado quase que menos que 2 dias, porque teremos tão somente 2 dias contados a partir de amanhã, para deliberarmos essa importante modificação na legislação brasileira. Pior seria, no entanto, se aquela casa não votasse a MP, como foi previsto pelos mais pessimistas. Melhor assim,
que o Senado tenha a oportunidade de dar a sua palavra final e assim dar uma resposta aos anseios de parte fundamental da sociedade brasileira, especificamente os setores que produzem no país. Afinal, importadores e exportadores têm nos portos a principal válvula de entrada e saída de suas mercadorias deste país. Em verdade, os portos brasileiros são responsáveis por 95% do fluxo do comércio exterior do país, o que demonstra a importância estratégica deste setor. E para fazer frente às necessidades ensejadas pela expansão da economia brasileira, com ganhos de eficiência, é essencial ampliar e modernizar a infraestrutura e a gestão portuária nacional. É fundamental estimular a expansão dos investimentos do setor privado e, assim, aumentar o movimento de cargas com a redução dos custos e a eliminação de barreiras à entrada e à saída de mercadorias do Brasil. Para tanto, senhoras e senhores senadores, comungo da visão de que é preciso lançar novas bases para o desenvolvimento do setor portuário nacional, calcadas em regras claras e precisas, que promovam a participação da iniciativa privada juntamente com o Estado da operação dos terminais portuários brasileiros. Sou favorável, portanto, à adoção do regime de autorização para a exploração de instalações portuárias fora do porto organizado. Concordo, assim, com a existência de dois regimes diferentes, um associado a uma infraestrutura pública, através de concessão e arrendamento, e outro a uma infraestrutura privada, mediante autorização. Nesse sentido, senhor presidente, o novo marco elimina a distinção entre movimentação, senador Pimentel, de carga própria e de carga de terceiros, como elemento essencial para a exploração de instalações portuárias autorizadas. Além da reforma regulatória, a MP dos Portos organiza o arranjo institucional do setor, mediante a definição de competências claras para a Secretaria dos Portos da Presidência da República e para a ANTAQ. Em decorrência dos debates no Congresso Nacional, restaram preservadas as responsabilidades e prerrogativas dos governos estaduais sobre os portos que se encontram sob a sua administração antes da MP, além de outros pontos que o governo federal cedeu em prol de um objetivo maior, qual seja a defesa do Brasil. Senhoras e senhores senadores, todos nós conhecemos as tremendas dificuldades experimentadas em todos os portos do país para o embarque e o desembarque de mercadorias. No meu estado, o Paraná, as filas de caminhões e navios no porto de Paranaguá já são tradicionais e refletem de forma clara o prejuízo causado à produção nacional pela simples incapacidade logística do país. Todos nós sabemos dos elevados custos de sobreestadia ou demurragem, que é a multa paga pelo contratante quando o navio contratado demora nos portos, mais do que o prazo acordado. Todos sabemos das perdas de mercadorias e da elevação dos custos dos produtos em decorrência da longa espera dos caminhões para desembarcar sua carga nos portos brasileiros. Não é possível convivermos em pleno século XXI, a sexta maior economia do mundo, senhor presidente, com privações de crescimentos do nosso comércio exterior decorrentes da nossa ineficiência. Agora, quando o governo federal tem a coragem de propor a modernização do regime de explorações portuárias do país,
algo é demandado pelas confederações, algo que é demandado por empresários e pelas confederações da indústria, da agricultura brasileiras, há muitos anos, penso que não pode o Congresso Nacional, por omissão, deixar de decidir. Por isso, que mesmo sabendo das dificuldades do tempo que se apresenta ao Senado Federal, apelo ao presidente, senador Renan Calheiros, apelo a todos os líderes partidários com assento nessa casa, enfim, apelo a todos e a todas as senadoras e os senadores, que façamos todo o esforço necessário para darmos a palavra final neste processo. Entendo que ficará muito ruim para a imagem do Senado Federal, que neste processo é vítima da exiguidade do prazo, mesmo assim, deixar de dar a resposta que praticamente toda a sociedade do país espera. Que os que são contra a MP dos portos debatam e exponham as suas posições, manifestem os seus votos. Que aqueles que, como eu, defendem a MP, que façamos da mesma forma. E assim, se a Câmara dos Deputados, senhor presidente, espero que a notícia que venha de lá seja boa, parece que não precisamos mais nos alongar tanto, mas que a Câmara dos Deputados, se aprovar, que o Senado vote contra ou a favor, mas vote e conclua a missão deste processo. Senhor presidente, sou um defensor intransigente da redução do custo Brasil, da modicidade das tarifas e do aumento da eficiência no país. Em particular, entendo que as atividades desenvolvidas nos portos e nas instalações portuárias brasileiras dependem de um aumento do volume de investimentos públicos e privados e da capacidade de que tais empreendimentos assegurem a ampliação da oferta e custos competitivos para a produção. A MP dos portos pode até não ser a solução de todos os nossos problemas, mas seguramente é um passo fundamental em direção ao progresso e ao desenvolvimento que tanto almejamos. Tenho a convicção e a esperança de que o Senado Federal não faltará com o Brasil e assumirá as suas responsabilidades, caso a Câmara dos Deputados faça a sua parte, votando até a próxima quinta-feira a MP dos portos. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, desejando a todos uma boa noite.